Então, a gente tem a configuração da própria cadência, que se chama no Zorro CRM, ou o blueprint, o plano gráfico, que são essas travas. Eu vou abrir aqui o blueprint, o plano gráfico, e a gente vai fazer em conjunto ali um bem simples para vocês verem a forma de construção dele. Eu tenho aqui meu registro então do Lucas no estágio de contatado, e eu passei ele livremente aqui, né? Então eu vou criar um plano gráfico, e depois eu vou criar um novo lead aqui no módulo, no estágio de tentativa de contato, para a gente ver como que ele vai conseguir passar para o contatado no futuro ou para o contatado, tá? Então eu vou clicar aqui em configurações, módulos e campos. Opa. Tá, foi a configuração. Plano gráfico. Ele já traz aqui, ó, 2 planos de ação nativos quando a gente cria a organização. Tá? E um é no módulo de cliente potencial. E a origem dele, né, é o campo de situação. Então eu vou entrar nele aqui. Ó, isso aqui é o blueprint, tá? Então já coloca algumas situações aqui. O que está em branco são os estágios, tá? Então o nosso Kanban ali é o que está em branco. O que está em azul são as transições, os botões. Dentro de cada botão ou transição, a gente tem ações a serem realizadas. Pode ter critérios antes ou proprietários específicos para fazer essa ação durante, né? Então, durante a etapa aqui, né, de pegar esses detalhes. O que ele precisa, que campos ele obrigatoriamente precisa preencher para sair dessa etapa e vir para a tentativa, para não contatado aqui, né? Então, e-mail, telefone, cidade. No depois, a gente pode fazer várias ações. Então, quando ele saiu dessa etapa, a gente pode ver uma notificação de e-mail para alguém, o próprio lead. A gente pode criar uma tarefa automática, uma reunião, uma chamada, atualizar algum campo específico, criar um outro registro, criar webhooks para fazer alguma automação, criar ação personalizada em código, em debug, que é a linguagem do Zorro CRM, e adicionar etiquetas dentro do registro. Então, o blueprint é bem completo, é esse passo a passo, né, esse checklist que o pré-vendedor, o vendedor, o usuário que está trabalhando em algum módulo que a gente colocar o blueprint, para que ele consiga seguir essas etapas e popular corretamente os campos que a empresa precisa para ele conseguir seguir para a próxima parte do fluxo. Tá? Vou clicar aqui nesse primeiro. Está aqui no durante dele já. Aqui em adicionar, a gente pode colocar outras opções além desses campos obrigatórios. Como, por exemplo, adicionar uma própria etiqueta, né? A gente coloca aqui para ele adicionar uma etiqueta. Itens associados, que são os módulos relacionados ao módulo de leads. Então a gente tem aqui as notas, os anexos, as atividades de tarefa, reuniões e chamadas. A gente pode relacionar esses registros com o lead que a gente está trabalhando. Lista de verificação, então são checklists. Então aqui a gente pode colocar um checklist de atividades que ele pode fazer e ele tem que ir selecionando para conseguir passar de etapa. Como por exemplo, né, enviar e-mail. E aí se ele marcar um pronto, quer dizer que o vendedor cumpriu essa tarefa, né? A gente pode ter outras listas de verificações assim. Então aqui a gente vai colocar um título para essa lista de verificação. Por exemplo, análise dos dados. E aqui o checklist. Então aqui o assunto, o título, né, vai aparecer em negrito. Por exemplo, e-mail é válido. E-mail é válido. Telefone é válido. CNPJ é válido. Enfim, a gente pode colocar alguns checklists aqui de opções. Clicar aqui em republicar, salvar mesmo assim. Eu vou ativar aqui, já está ativado o blueprint. Vou voltar aqui para o módulo de clientes potenciais. Vou criar um novo registro, um novo lead. Então, vou botar aqui outro nome. Vou botar Lucas Teste.
empresa, vou botar CRM7, sobrenome, teste. Clicar aqui em salvar. Ó, já aparece aqui para mim o botão do Blueprint. Vou clicar nele aqui e aparece campos e etiquetas. Então, para eu preencher o e-mail dele, obrigatoriamente, o telefone dele, a cidade e uma etiqueta. Por exemplo, lead quente. Sei que nessa etapa do fluxo a gente não tem essa informação, então só um exemplo. Tá? Eu tenho outra guia aqui em cima. Se eu clicar aqui em salvar, sem preencher outra guia, ele não deixa, porque obrigatoriamente eu preciso seguir. Se eu não conseguir vir aqui, analisar os dados, não conseguir preencher todos, eu posso salvar como rascunho. Deixa eu botar aqui .com. Como é um campo de e-mail, tem uma validação. Salvar como rascunho. Ó, ele fica com esse reloginho aqui para dizer que ainda não foi completamente concluída essa porcentagem, né? Eu vou clicar novamente aqui. Eu tenho minha lista de verificação. Então, eu coloco que o e-mail é válido, o telefone é válido. Clico em salvar. E aí ele continua o meu blueprint. Então, eu tenho duas opções aqui. E nesse botão de visualizar ações configuradas, eu consigo saber se eu clicar no botão de Establish Contact, ele vai para contatado, no Answer, tentativa de contato. Então, eu consigo também ver como se fosse um fluxograma aqui, no Blueprint, qual que é o caminho que vai, se eu clicar em cada um desses botões aqui. Tá? Então, se eu clicar aqui, Establish Contact, ele puxa aqui, por exemplo, um template aqui de mensagem, né, de aviso para o meu vendedor, e para ele preencher mais alguns campos obrigatórios. Então, isso aqui vem tudo nativo com o CRM. A gente pode construir blueprint do zero, pode pegar isso como teste e editar por cima, mudar para português algumas coisas aqui. Então, a gente consegue estar editando esse blueprint ou criando no zero. Tá? Então, o blueprint ele é muito importante para fazer essa cadência, esse processo, dentro de um modo de lead, ou de oportunidades, ou de propostas. Dependendo do módulo que a gente quer trabalhar, pode ter em todos esses. Né? Alguns falam que trava processo, né? Mas como é uma mudança de cultura, essa utilização, então no começo sim pode ser uma mudança de travar processo, mas quando a equipe comercial de pré-vendas consegue pegar o CRM, entender a sua funcionalidade e passando por essas etapas, isso gera, na verdade, até uma facilidade, porque ele já sabe o que tem que fazer, o que tem que pedir para o cliente, para o lead, como que vai ser essa conversa, e o CRM fica com os campos preenchidos corretamente, com os dados, valores inseridos, e que no final traduz isso em relatório, em indicadores para os gestores conseguirem estar visualizando tudo que está acontecendo na organização deles. Então, o Blueprint ele ajuda também a ter coerência dos dados, né? Não deixar nenhum registro passar que não esteja com os dados corretos, e também para a gente conseguir ter o processo adequado. Tem algumas situações que realmente trava o processo, então vai muito da empresa ali de ter uma negociação, uma venda mais rápida, talvez o Blueprint não se encaixe. Se é uma venda mais demorada, mais cadenciada, algo mais técnico, então o Blueprint ele pode se encaixar perfeitamente. Então vamos dizer que eu consegui trabalhar esse lead, consegui prospectar ele, qualificar, fiz uma reunião, vou converter ele. Tá? Converter. Se o cliente se esse lead pediu uma proposta, então ele já tem que ser convertido. Tá? Então ele vai criar uma nova conta com o nome de CRM7, um novo contato com o nome de Lucas. Eu também já posso criar aqui uma negociação, uma oportunidade para esse lead que eu estou convertendo. Então qual que é o montante que eu espero arrecadar com essa negociação? Por exemplo, 10 mil. Nome do negócio, posso botar CRM7 e o produto, por exemplo, 7 sales, de interesse. Isso aqui, cada vendedor faz de um jeito para conseguir bater o olho e entender qual que é a negociação que ele está tratando. Quando que eu espero fechar essa negociação? Então, por exemplo, dia 28. O estágio dele no Kanban de negócios, que é o primeiro, então qualificação. Se ele vê de alguma campanha do modo de leads, né, ia pegar aqui nativamente, automaticamente. E a função desse contato que eu estou conversando. Estou conversando com um decisor, com um tomador de decisão,
né? Então, ou estou perdendo meu tempo falando com um estagiário, por exemplo. Então, vou botar aqui um tomador de decisão. Eu tenho etiquetas, né, no módulo de leads, então o lead quente. Eu posso escolher transferir essa etiqueta para algum registro, para contato, por exemplo, né, de lead quente, ó, já puxa aqui, para os 3, ou só para um, ou para nenhum deles. Vou botar para contato, por exemplo, clicar em converter. Então, o cliente potencial foi convertido com sucesso. Tem aqui a conta, contato e negócio. Vou abrir os 3 aqui. E se eu voltar aqui agora para o módulo de leads, meu registro ele não aparece mais aqui, tá? Então, quando a gente converte ele deixa de existir aqui no módulo de clientes potenciais e ele passa a conversão a ser dos módulos de contato para pessoa física, conta pessoa jurídica e a negociação, que é a oportunidade onde eu vou começar a tratar de negociação, enviar proposta para ele.